Olá, eu sou o professor Valdemiro Gomes. Essa é mais uma videoaula que trazemos relacionada à cartografia. Desta feita, nosso objeto de estudo são as projeções cartográficas. Eu só solicito que você, caso você esteja novo aqui no canal, você dê um pause nesse vídeo, assista primeiro a aula número 1 de cartografia, que ela é introdutória, ela é indispensável para você entender todas as outras. Assistido a primeira, você pode assistir qualquer uma outra independente da ordem, mas a primeira é indispensável. Deixa rodar a vinheta e vem comigo que eu te explico. Tá? Hoje nós trataremos das projeções cartográficas e temos a intenção de esclarecer o que são, então, o que são as projeções cartográficas, quais as principais projeções cartográficas, por que elas são necessárias e, no seu caso, enquanto estudante, por que você tem que estudar projeção cartográfica, tá? Então, essas são uma das principais, um dos nossos principais objetivos, é esclarecer essas dúvidas. Antes, porém, fica uma indagação, né? Qual a forma da Terra? Vista do espaço, a Terra ela é uma esfera perfeita, ela parece uma esfera perfeita, tá? No entanto, a Terra ela tem uma forma própria, que é a forma da Terra. Mais ou menos isso que você vê aqui, ó, tá? Então, não é uma esfera perfeita, como parece vista do espaço. E a forma da Terra, no caso, depois de representada no mapa, se fosse para representar da mesma forma como que é a superfície, nós teríamos isso aqui, ó. Um globo, por exemplo, seria aproximadamente isso aqui. Evidentemente que não é a superfície da Terra que é considerada na representação. Nós temos alguns termos para esclarecer antes de nós adentrarmos mais especificamente nas projeções cartográficas. Primeiro, alguns termos que vocês vão se deparar e se faz necessário esclarecer. Primeiro, o que é um geóide? O que é um elipsoide? Tá? Como nós vimos na figura anterior, a superfície da Terra ela tem isso aqui, ó. Então, ora, se nós considerarmos os fundos dos oceanos, você tem aí milhares de metros de profundidade e o relevo, nós temos aí também milhares de metros de altitude. Tá? Então, é uma superfície bastante irregular, conforme você viu na figura anterior. O que vem a ser um elipsoide, então? Aliás, o que vem a ser um geóide? O geóide, de acordo com essa definição aqui, ela é uma superfície, tá, que coincide nos continentes, ela é como se fosse um prolongamento do nível dos oceanos, tá? O nível médio dos oceanos. O elipsoide, que é o que é considerado, na verdade, para a representação do espaço, para representar na elaboração do mapa, ela é essa figura aqui, ó.
Então, é uma figura geométrica, teórica, regular, criada para fins cartográficos, em que há um achatamento dos polos, que é a figura que realmente mais, né, assim, se parece com a representação da Terra. Qual a necessidade? Por que que é necessário a utilização das projeções cartográficas? Tá? E aí, na verdade, antes a pergunta, o que que são projeções cartográficas? Então, projeções cartográficas são modelos matemáticos de representação do espaço. Por que que eu tenho necessidade de utilizar as projeções cartográficas para representar o espaço? Simples. O objeto de representação, que aqui para efeito didático vamos considerar uma esfera perfeita, então esse objeto, ele é um objeto tridimensional, mas a representação ela, no mapa ela é uma representação plana, portanto bidimensional. E é simplesmente impossível você representar um objeto tridimensional num plano sem que haja distorções, seja na forma, seja nas áreas ou nas distâncias. Nesse sentido, a melhor representação do espaço é o globo, né? Mas por diversas razões o globo não é o mais utilizado. Já que existem vários tipos de mapa, imagine você, por exemplo, ter que trazer para a escola, ter que levar para a escola 4 globos diferentes. Para efeito de entendimento, de esclarecimento, de didática, você pode entender essas deformações de forma bem simples. Basta que você corte uma laranja ao meio, tá? Retire os gomos e tente achatar, planificar a casca da laranja numa mesa, numa superfície plana. Você vai ver que o resultado é totalmente diferente daquilo que era a laranja antes de ser planificado. Então, é esse mesmo entendimento que você leva para entender, para compreender que são as projeções cartográficas, quais as necessidades que você tem de utilizar as projeções cartográficas. Quais são as principais projeções cartográficas? Existem inúmeras projeções. A gente vai trazer para vocês aqui aquelas que são mais cobradas, aquelas que você realmente não pode ir para a prova, não pode ir lá para o concurso, para o vestibular, para o Enem, sem uma noção básica, tá? Então, as principais projeções cartográficas são a plana, também chamada de plana ou azimutal, cilíndrica e cônica. Essas projeções, além dessa classificação quanto à superfície de projeção, que são as que eu falei há pouco, elas também elas são classificadas quanto à propriedade, ou seja, quanto aquilo que ela mantém ou aquilo que ela deforma. Uma vez que nós vimos há pouco, todas elas, em qualquer que seja a projeção utilizada, haverá distorções. Quanto a essa propriedade que ela tem de distorcer ou não distorcer, dependendo daquilo que ela distorce, daquilo que ela conserva, elas são classificadas como afiláticas, conforme, equivalente e equidistante. Existem mais dois tipos de classificação, que é quanto ao tipo de contato, ela pode ser secante ou tangente, e quanto ao método, geométrico ou analítica. Esses dois, essas duas classificações aqui, elas não são muito, digamos assim, a nível de educação básica, elas não são muito cobradas, tá?
Então, nós vamos nos prender aqui principalmente em relação à propriedade e à superfície. Tanto as planas, cônicas ou cilíndricas, elas existe uma subdivisão, tá? Que isso vai depender, ela vai ter uma subdivisão da seguinte forma. Na plana, se a área de contato são os polos, ela é chamada de polar. Se a área de contato é aqui a baixa latitude, ou a linha do Equador, ela é chamada de equatorial. E se as áreas, no caso a área de contato aqui, por exemplo, ela é chamada de oblíqua ou horizontal. Na verdade, essas três aqui, tanto na plana, cônica ou cilíndrica, elas recebem o mesmo nome aqui, tá? Todas elas são horizontais ou oblíquas. Na projeção cônica, quando o cone assim, envolve o globo na, na, nesse sentido aqui, ó, seja polo norte ou polo sul, ela é chamada de normal. Se o cone, assim, nesse sentido que ele coincide com a linha do Equador, então ela é chamada de transversa. A mesma coisa vale para a projeção cilíndrica, tá? Aqui, quando o cilindro, assim, a posição do cilindro aqui coincide com a linha do Equador, nesse caso aqui, ela é chamada de transversa, e quando ele é envolto, então, assim, a área de contato sendo a linha do Equador, ela é equatorial. Nesse caso aqui, a área de contato são os polos, tá? Então, ela é transversa. Como é que você vai olhar para uma representação cartográfica, como é que você vai olhar para um mapa, por exemplo, e você vai identificar, como você vai saber se ela ali é uma projeção cônica, cilíndrica ou plana. Na projeção cônica, a primeira coisa que você vai identificar é que no mapa você vai ter assim, mais ou menos como se fosse um cone aberto, tá? Nesse caso aqui, ó, os paralelos são círculos ou semicírculos e os meridianos são linhas retas, tá? No entanto, que nascem assim, com a mesma origem e observa que o cruzamento entre um paralelo e um meridiano, ele não forma uma linha, não forma um ângulo de 90 graus, como a gente vai ver depois no outro tipo de projeção. Observa que a área de contato do cone aqui com o globo são as médias latitudes, tá? Portanto, as maiores, digamos assim, distorções, elas vão ocorrer tanto nas baixas quanto nas altas latitudes. E as menores distorções são nas médias latitudes. Essas são as informações principais que você deve ter em relação à projeção cônica. Na projeção plana ou azimutal, como é que você vai identificar? O mapa, seja polar, equatorial ou oblíquo, os meridianos são linhas retas, tá? E os paralelos são círculos. Uma característica da projeção plana azimutal é que ela é equidistante. E uma um dos aspectos que é bastante cobrado em concursos vestibulares é Enem é que o emblema o logotipo da ONU é exatamente uma
uma projeção plana ou azimutal. E aí a crítica que se faz é que, no caso da projeção da ONU, a área de contato aqui, a representação, ela é no Polo Norte. Então, uma informação importante para você, uma dica que você tem que considerar é que, pelo fato de estar representada o Polo Norte, existe uma crítica que diz que é por influência geopolítica dos 5 representantes lá do Conselho de Segurança, que tem assento permanente e direito a veto no Conselho de Segurança, né, que são os Estados Unidos, a antiga União Soviética, atualmente Rússia, China, França e Reino Unido. A projeção cilíndrica, é, dependendo da, da, da forma como o cilindro envolve o globo, nesse caso aqui, na equatorial, nesse caso aqui, observe que a área de contato do cilindro com o globo é nesse próximo à linha do Equador, na linha do Equador, nas baixas latitudes. Então, essa área aqui, ela vai estar mais fidedigna em relação à representação, ou seja, com poucas distorções. No entanto, nas médias e principalmente nas altas latitudes, as distorções elas são gigantescas. Chegando ao ponto, por exemplo, de essa ilha aqui, ó, a ilha da Groenlândia, que é menos de um terço da Austrália, na representação aqui ela está maior do que a Austrália. Vamos ver, fica mais evidenciado aqui. A mesma coisa acontece com a, a Antártida. Observa que a Antártida ela aparece de forma exagerada aqui a área da Antártida pelo fato de estar numa latitude alta, elevada, tá? A principal das projeções, um mapa em que utiliza a projeção cilíndrica, um dos mais conhecidos e mais cobrados, o mapa de Mercator, né, que desde o século XVII, que é utilizado para 16, 17, uma projeção cilíndrica utilizada nas grandes navegações. É uma projeção cilíndrica conforme. Uma crítica que se faz a essa projeção é que ela evidencia, conforme nós já dissemos há pouco, as médias de alta latitude. Então, nessa projeção aqui, Europa e Estados Unidos, por exemplo, eles aparecem muito maior do que o que de fato são. Então, evidencia um mundo desenvolvido, também um termo que você vai se deparar com frequência, que eurocentista. Aqui nós podemos ver um outro tipo de projeção, no caso, também cilíndrica, um outro tipo de mapa que utiliza a mesma projeção, porém, enquanto a projeção de Mercator, a projeção cilíndrica de Mercator, ela é conforme, ou seja, ela preserva a forma em detrimento das áreas. Você tem a projeção utilizada na elaboração do mapa de Peter, que também é cilíndrica, mas ela é equivalente, ou seja, distorce a forma, mas mantém a equivalência das áreas. Então, ela aqui é uma projeção evidenciada, que foi utilizada já
segunda metade do século XX, no contexto da Guerra Fria, em que ele evidencia um mundo subdesenvolvido, ou também chamado de sulista, ou, no contexto da Guerra Fria, o terceiro mundo, onde você tem aqui África, América do Sul, América Latina e Ásia, como evidências, assim, aparecendo com áreas maiores do que na projeção de mercado. Aqui ela é uma projeção equivalente, cilíndrica, mas equivalente. A de Peter, cilíndrica, conforme. Projeção cilíndrica, cônicas e planas e tal são as mais conhecidas, mas existem outras que também podem ser cobradas. Então, uma delas é a projeção interrompida de Wood e a projeção de Eyton, que é uma projeção que tem um formato elíptico, tá? Aí você lembra lá da elipsoide, do elipsoide. Ela é muito utilizada na confecção de mapas planetários, que também ela é uma projeção equivalente. Afixado aqui no nosso no comentário, você tem o nosso referencial